Meu primeiro turno como vigia noturna foi numa sexta-feira. O prédio era um centro comercial recém-reformado, ainda vazio, esperando os lojistas começarem a se instalar. Aceitei o trabalho porque era temporário e o dinheiro vinha em boa hora. Eu nunca tinha feito segurança antes, mas precisava mostrar que era capaz. O lugar parecia mais assustador à noite do que eu esperava. A iluminação era fraca nos corredores, alguns sensores de presença demoravam para acender as luzes, e o som das lâmpadas fluorescentes piscando dava um toque desconfortável. Não tinha quase ninguém no entorno, um segurança na portaria principal, e eu, lá dentro, com o rádio no cinto e uma lanterna na mão. Meu trabalho era simples: fazer rondas nos 3 andares do centro, passar nos corredores e verificar se estava tudo em ordem. Na primeira volta, estranhei só uma coisa: um manequim posicionado em frente a uma vitrine no 2º andar. Era de uma das lojas de roupas que começaria a funcionar dali a 2 semanas. O boneco estava virado de frente para a rua, braços soltos ao lado do corpo, como qualquer outro manequim. Voltei ali cerca de 40 minutos depois por rotina, e foi aí que notei: o manequim não estava mais virado para a rua. Agora estava de frente para dentro do corredor, com a cabeça ligeiramente inclinada para a esquerda. Não houve barulho, não havia pegadas, nada fora do lugar. Mas ele claramente estava numa posição diferente da primeira vez. Antes de continuar, se você está gostando dessa história, aproveita para se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar com quem curte um suspense bem feito, sem exageros. Isso me ajuda demais a continuar trazendo essas histórias realistas, mas com aquele arrepio certeiro. Agora vamos continuar. Fiquei parada por alguns segundos encarando o boneco. Parte de mim queria acreditar que eu tivesse me confundido, que talvez a posição fosse essa desde o começo e eu só tivesse me enganado. Só que eu lembrava bem. Lembrava da sombra que o braço fez na vitrine, do reflexo da rua. Lembrava, porque essas são as coisas que a gente repara quando anda sozinha à noite, prestando atenção em tudo. Eu sabia que ele estava diferente. Continuei minha ronda, mas fui ficando mais tensa. A cada porta que eu verificava, olhava por cima do ombro. Até a respiração começou a pesar, como se meus ouvidos estivessem focados só nisso. Terminei o circuito e resolvi voltar lá pela 3ª vez, sem esperar muito tempo. O manequim estava mais perto da vitrine, uns 2 passos à frente de onde estava, ainda com a cabeça inclinada. Fiquei parada na escada rolante com a lanterna ligada sem subir. O rádio estava mudo, o outro segurança lá fora provavelmente folgado na portaria, sem ideia do que acontecia ali dentro. Eu sabia que não tinha ninguém naquele andar. Eu tinha passado por todas as salas. Nenhuma movimentação, nenhum barulho, nenhuma chance de alguém ter mexido naquilo. Resolvi não ir direto. Dei a volta, subi pelo lado oposto, como quem tenta olhar com uma nova perspectiva. Queria encontrar uma explicação lógica, um funcionário, algum erro de transporte, uma armadilha de loja, qualquer coisa. Mas o que encontrei foi só mais silêncio. E o boneco, agora posicionado a poucos centímetros da porta da loja. Eu mantive a lanterna apontada direto para o manequim, como se aquilo fosse impedir qualquer coisa de acontecer. Não fazia sentido nenhum, mas eu sentia que precisava manter o controle da situação, mesmo que só na aparência. Entrei na loja. Não havia mais nada além de caixas empilhadas, prateleiras desmontadas e sacos plásticos cobrindo o chão. O manequim era o único elemento pronto ali, como se tivesse sido colocado de propósito só para me observar. Cheguei perto, muito perto. Não toquei, não consegui, só observei. Era um modelo comum, corpo branco fosco sem rosto, daqueles que não tem nem divisão nos dedos. Só um molde, mas a posição dos pés era como se alguém tivesse mesmo dado 2 passos com ele. As marcas plásticas no chão denunciavam isso. Não era só impressão. Voltei ao rádio. Chamei a portaria. Central, aqui é a ronda interna.
Algum funcionário ficou dentro da loja do segundo andar. Negativo, respondeu o segurança do portão. Tudo vazio por aqui. Por quê? Hesitei. Nada demais. É que tem um manequim. Bom, acho que alguém esqueceu ele fora da posição. Não expliquei muito. Nem sei se ele teria entendido. Voltei a andar. Dei mais uma volta no térreo e depois no subsolo, que era ainda mais desconfortável por causa da acústica abafada e dos vazamentos nos canos. Mas não vi mais nada fora do normal. Só aquele manequim. No fim da madrugada, já faltando pouco para o meu turno acabar, resolvi fazer mais uma volta rápida. Subi para o segundo andar, respirei fundo antes de virar o corredor. E lá estava ele, de costas, de frente para a parede de vidro, com as mãos encostadas no vidro como se estivesse apoiado. Um pé levemente mais à frente do outro. O tipo de coisa que ninguém faria com um manequim se estivesse organizando uma loja. Foi nesse momento que meu coração apertou de verdade. Não era só inquietação, era pânico. Não do tipo de medo fantasioso, mas o medo racional. O medo real de que alguém estivesse ali dentro, brincando comigo. Alguém que tivesse entrado por uma fresta, se escondido desde cedo e estivesse mexendo naquele boneco só para testar até onde eu aguentava. Voltei para trás com passos lentos, sem perder ele de vista. Não havia sinal de arrombamento, não havia alarme. As câmeras tinham sido instaladas, mas ainda não estavam ativas. Nem sinal de técnico, ninguém mais no prédio. Só eu e aquilo. Desci, fui até a portaria e pedi as chaves da loja. O segurança achou estranho, mas entregou. Subi com a chave na mão, os dedos duros de tanto apertar. Quando cheguei lá, o manequim estava deitado no chão, caído de lado, como se tivesse sido empurrado. Mas a porta ainda estava trancada. Na hora, meu estômago gelou. A chave da loja estava comigo. Ninguém tinha aberto aquela porta. Nenhuma câmera funcionando. Nenhum aviso. Nada. E mesmo assim, o manequim agora estava no chão, tombado como se tivesse tentado sair, ou pior, como se alguém tivesse o derrubado por dentro. Fiquei paralisada por alguns segundos. A lanterna tremia na minha mão. Senti o suor escorrendo pelas costas e a gola da camisa grudando na nuca. Não sei quanto tempo fiquei ali, parada na porta da loja, olhando aquele boneco imóvel no chão. De novo, nenhuma explicação fazia sentido. O chão era nivelado, não havia como ele simplesmente cair. E mesmo que tivesse, como teria se movido da parede até ali, sem intervenção? Respirei fundo e entrei. O cheiro de tinta fresca e plástico era forte. Me aproximei devagar. Não havia sinais de invasão, nenhum vidro quebrado, nada, nenhuma janela aberta. As caixas ainda estavam do mesmo jeito, os sacos plásticos no chão intactos. Só o manequim, deitado, cabeça virada para o teto, braços em ângulo estranho. E aí percebi algo que me fez recuar 2 passos. Havia arranhões no chão, pequenos, paralelos, como se algo rígido, como os pés plásticos do manequim, tivesse sido arrastado. Os arranhões iam da parede até onde ele agora estava caído. Um rastro, não profundo, mas perceptível. Um caminho claro, e não tinha como ser vento, tremor ou vibração. O lugar era novo, firme, sem nenhum tipo de interferência externa. A sensação naquele momento não era só de medo, era de estar sendo observada. Eu não estava sozinha ali. Mesmo sem ver ninguém, a certeza veio com força. Saí da loja e tranquei a porta novamente. Desci as escadas quase sem piscar. Nem me dei ao trabalho de terminar a ronda final. Voltei até a portaria, devolvi a chave e inventei que tinha escutado algo estranho nos dutos, que ia precisar de ajuda técnica no dia seguinte. O segurança nem questionou muito. Estava quase na hora de encerrar meu turno. Quando o substituto chegou, dei as instruções básicas, fingi tranquilidade e fui embora. Mas a verdade é que eu fiquei com aquilo entalado no peito por dias. Tentei não pensar.
Tentei racionalizar. Talvez algum técnico tivesse mexido antes. Talvez fosse um erro de montagem. Talvez. Na semana seguinte, a empresa me ligou perguntando se eu queria continuar com o turno da noite no mesmo prédio. Eu disse que preferia trocar de local. Inventei um motivo qualquer. Eles não insistiram. Poucos dias depois, uma colega da mesma empresa me mandou uma mensagem. Ela tinha sido colocada no meu lugar. Vigia noturna, mesma função. Você chegou a ver alguma coisa estranha naquela loja de roupas? Ela perguntou. Como assim? Respondi, tentando parecer indiferente. Tem um manequim ali que parece estar fora do lugar. Ele muda de posição, mas ninguém mexe. E ontem à noite, quando voltei da ronda, ele estava de costas para a porta. Eu fiquei em silêncio. Por alguns segundos cogitei contar tudo, mas parei. Respirei fundo e só disse: deve ser coisa da nossa cabeça. A gente fica muito tempo sozinha. Qualquer detalhe vira um bicho-papão. Mas por dentro eu sabia. Aquele manequim não tinha sido posicionado daquele jeito por acaso. E o pior, talvez ele não fosse o único. Talvez não fosse a última vez que ele se moveria. Depois daquela noite, nada mais aconteceu naquele prédio. O tempo passou, as lojas começaram a abrir, o movimento voltou ao normal e eu não precisei mais voltar para aquele turno. A sensação de inquietação foi ficando para trás, abafada pela rotina e pelo cansaço do dia a dia. Nunca encontrei uma explicação lógica para o que vi, nem queria procurar demais. Às vezes, o silêncio e a solidão criam histórias na nossa cabeça que a razão não alcança. Aprendi que nem tudo precisa de resposta imediata e que o medo real, o que mexe com a gente de verdade, às vezes mora nos detalhes simples, no que parece cotidiano, mas está só um pouco fora do lugar. O manequim continuou ali, imóvel para quem quisesse ver. Mas para mim, ele sempre será a lembrança daquela primeira noite. Um objeto inanimado que, sem querer, me ensinou a desconfiar da segurança que acreditamos ter quando estamos sozinhos. E no fim, talvez essa seja a verdadeira história de terror. A de perceber que o perigo não precisa ser gritante, monstruoso ou sobrenatural. Ele pode estar num simples movimento, numa posição trocada, numa coisa pequena que ninguém mais percebe. Se gostou desse suspense realista, já sabe, se inscreve no canal, deixa o like e compartilha para ajudar a fortalecer a comunidade que gosta de histórias que dão aquele frio na espinha, mas que a gente sabe que podem acontecer. Até a próxima ronda. Eu sempre fui muito objetiva no meu trabalho, especialmente quando comecei como vigia noturno naquela empresa de armazenamento. Era meu primeiro emprego fixo e a rotina era simples. Circular pelo prédio durante o turno da madrugada, fazer rondas, conferir portas e janelas, garantir que nada estivesse fora do lugar. Nunca gostei de ficar parada, de me sentir vulnerável, então mantinha minha atenção sempre aguçada. O prédio tinha 2 andares, o térreo e o superior, com salas e corredores iluminados por lâmpadas fluorescentes que piscavam de vez em quando, criando sombras desconfortáveis, principalmente quando o silêncio dominava tudo. A maior parte do tempo, eu passava no andar de cima, checando cada porta e janela, até que, quando meu relógio marcava o fim do turno, eu descia para a porta principal, trancava tudo e me preparava para ir embora. Foi nesse ritual, nesses minutos finais, que comecei a perceber algo estranho. Todo fim de turno, no instante em que eu fechava a última porta do andar térreo, escutava um obrigado, vindo de algum lugar naquele mesmo andar. A voz era feminina, calma, sutil, quase um sussurro, mas clara o suficiente para me fazer congelar no lugar. No começo achei que era minha imaginação, ou algum rádio de fundo ligado por acaso, mas logo se tornou rotina. E sempre naquele exato momento, quando eu estava prestes a sair, passei semanas tentando entender de onde vinha aquele obrigado.
Me aproximei, chamei algumas vezes, mas nunca houve resposta além daquele silêncio pesado que fazia o ar parecer mais denso. Uma vez, cheguei a procurar por algum funcionário extra, alguém que tivesse deixado algo ligado, mas o prédio estava sempre vazio no turno da noite, só eu mesmo. Foi então que comecei a prestar mais atenção aos detalhes. Percebi que aquele obrigado não era aleatório. A voz vinha sempre da mesma direção. O corredor no fundo do térreo, perto da antiga sala de arquivos que estava desativada havia meses. Eu evitava aquela área durante o turno, porque o lugar era frio, com a iluminação mais fraca e um cheiro de mofo que incomodava. Mas naquela noite, decidida a acabar com o mistério, resolvi seguir o som. Lá estava eu, andando devagar, o coração batendo forte, a respiração mais rápida do que deveria. Cada passo ecoava naquele corredor vazio. Então, do nada, ouvi novamente o obrigado. Dessa vez um pouco mais próximo, vindo da porta semi-aberta daquela sala escura. Me aproximei devagar e empurrei a porta com cuidado. Nada. Apenas caixas empilhadas, papéis amarelados e uma janela entreaberta que deixava o vento entrar. Olhei para os lados buscando alguma explicação, e foi quando percebi que naquela sala havia uma pequena cadeira de madeira caída no chão, como se alguém tivesse saído às pressas. Por mais que tentasse, não conseguia explicar por que aquilo me incomodou tanto. Foi a partir daquela noite que comecei a ouvir o obrigado, não só no fim do turno, mas às vezes durante a ronda, sempre vindo daquele mesmo corredor. Eu nunca respondi, nunca tentei provocar, só escutava e seguia meu caminho. Se você está gostando da história até aqui, já sabe, não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar com seus amigos. Isso ajuda muito a continuar trazendo essas histórias reais e cheias de suspense para vocês. Mas o que me intrigava mesmo era que, depois daquele dia, comecei a notar algo mais. Pequenas coisas fora do lugar, objetos levemente deslocados, uma sensação estranha, como se alguém estivesse me observando. Cheguei a comentar com o gerente, que deu risada e disse que eu devia estar cansada, que era normal a mente pregar peças à noite. Só que eu sabia que não era isso. Uma noite, resolvi ficar até o fim do meu turno, esperando ouvir novamente o obrigado. Quando finalmente o escutei, aquela voz calma e distante seguia o som até o fundo do corredor. Quando cheguei na porta da sala, percebi que a cadeira estava de pé, em uma posição normal. Entrei com cuidado, olhei ao redor e pensei ter visto uma sombra se movendo rapidamente do canto do meu olho, mas quando virei, nada havia lá. Meu corpo todo estremeceu e pela primeira vez senti um medo diferente. Não era o medo do desconhecido ou da escuridão, era algo mais humano, uma tristeza quase palpável que parecia emanar daquele lugar. Parecia que aquela presença, quem quer que fosse, estava grata por eu estar ali, mesmo sem saber por quê. A partir dali, minha relação com o prédio mudou. Eu não sentia mais apenas um frio na espinha, sentia uma conexão silenciosa, quase como se eu fosse uma guardiã, a única testemunha daquela presença que se manifestava com um simples obrigado no fim do turno. Depois daquela noite, cada vez que o obrigado ecoava no térreo, eu sentia uma mistura de alívio e inquietação. Era como se aquela presença que eu nunca vi reconhecesse meu trabalho, minha vigília. Ao mesmo tempo, algo me dizia para não me aproximar demais. Eu não sabia o porquê, mas o medo e a curiosidade se misturavam num nó apertado no meu peito. Certa vez, durante uma ronda, meu celular vibrou com uma mensagem. Um erro meu ter deixado no modo som alto. O barulho estridente fez meu coração disparar, e no silêncio que voltou, ouvi aquele obrigado mais perto, quase ao meu lado. Me virei rapidamente, mas só havia o vazio do corredor escuro. Tentei ignorar. Segui em frente, mas aquela sensação de estar sendo observada não me largava.
No dia seguinte, pensei muito sobre o que podia estar acontecendo. Decidi começar a anotar tudo. Horário em que ouvia o obrigado, o que estava fazendo, onde exatamente estava. A rotina que parecia simples virou um quebra-cabeça. O que me incomodava era a clareza daquela voz, como se fosse de alguém que realmente queria se comunicar, mas não podia ir além da palavra. Uma noite, quase no final do meu turno, eu estava voltando para a porta da frente quando ouvi um leve som de passos, quase abafados, vindos do andar superior. Subi a escada com cautela, mas não havia ninguém. Só o eco dos meus passos. Quando me virei para descer, ouvi novamente aquele obrigado. Mas dessa vez do andar de baixo, tão perto que senti como se alguém estivesse atrás de mim. Parei e respirei fundo, tentando manter a calma. Com a lanterna na mão, iluminei o corredor e a porta da sala de arquivos, agora mais organizada, mas ainda com aquele cheiro de abandono. Me aproximei e notei que a cadeira de madeira estava exatamente onde deveria, imóvel. Naquele momento entendi que aquele obrigado não era uma brincadeira, não era fruto da minha mente cansada, era um agradecimento genuíno, silencioso e único. Se você está achando essa história interessante, aproveita para se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar com seus amigos. É isso que me dá força para continuar trazendo essas histórias reais e com suspense para vocês. Com o tempo, comecei a perceber que minha relação com aquele prédio era diferente. Era como se eu fosse a única pessoa que realmente cuidava dele, que percebia algo além do óbvio. Nunca mais vi ninguém naquela sala. Nunca encontrei uma explicação concreta para os sons. Mas aquela presença, silenciosa e agradecida, continuava lá, me acompanhando nos meus turnos. Depois de meses, minha rotina mudou e precisei deixar o emprego. Na última noite, quando fechei a porta da frente pela última vez, ouvi mais uma vez aquele obrigado. Parei, olhei para o corredor vazio e respondi baixinho, só para mim mesma: de nada. Saí sabendo que, mesmo sem entender, fiz parte de algo que eu jamais esqueceria. Desde aquele último obrigado, jamais voltei àquele prédio. Mas mesmo depois de meses longe dali, o som daquela voz ainda ecoa na minha mente, como um lembrete silencioso do que vivi. Talvez fosse só uma coincidência, um som ambiente que minha mente transformou em palavras, mas o jeito como aquilo me tocou, como uma conexão invisível, nunca desapareceu. O que eu aprendi e que levo comigo até hoje é que algumas coisas simples, pequenas e inexplicáveis podem marcar a gente de um jeito profundo, sem precisar de explicações mirabolantes ou histórias fantásticas. O obrigado naquela madrugada foi só isso. Um instante real que me fez sentir que meu trabalho, mesmo sozinho e silencioso, tinha valor. Se você gostou dessa história, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar com quem gosta de histórias reais e cheias de suspense. Tem muita coisa intrigante por aí e a gente vai descobrir juntos. Obrigado por acompanhar até aqui.